E desde que eu me acidentei, eu não tive nenhuma evolução. Eu fiquei de cadeira de rodas porque eu tive uma lesão medular, o último dos seres humanos, com vontade de chorar. Tecnicamente, eu sou considerado um tetraplégico. É impossível eu tentar mover o dedo do pé, quanto mais voltar a caminhar. E esse tombo se tornou especial, porque foi ele que fez eu estar aqui agora, na frente de vocês. Eu tive muito claro para mim que nessa vida eu não caminho mais. E fez vocês virem aqui hoje e estarem agora na minha frente, escutando eu falar. Hoje, eu tenho para mim que a palavra cadeirante me dá sorte. Então, eu comecei a trabalhar, a fazer teatro aqui, depois eu comecei a fazer alguns curta-metragens no cinema e em busca de maiores oportunidades para a minha trajetória de ator, eu fui morar no Rio de Janeiro, porque acreditava que lá tem mais mercado. Me matriculei numa escola de teatro lá e fui morar lá, isso foi em 96. Eu entrei na oficina da Globo, logo quando eu cheguei lá para trabalhar, para fazer o curso, na época tinha, acho que agora nem tem mais, a oficina, e eu entrei num espetáculo que foi muito bacana na época, assim, que era dirigido e escrito pelo Mauro Razzi e que era com a Suzana Vieira, Otávio Augusto e a Beatriz Lira. Então eu mal chegando no Rio de Janeiro, eu já entrei na oficina da Globo, já entrei na peça do Mauro Razzi e engrenei a trabalhar, assim. Depois disso eu comecei a fazer alguma coisa na televisão, fiz outras peças, comecei a trabalhar com dança. Daí, quando eu comecei a trabalhar com dança, eu tive contato também com acrobacia aérea de circo, tecido. Daí, quando eu toquei no tecido, eu disse assim, cara, quero fazer isso pro resto da vida, é o que eu adorei, assim. E eu era muito bom acrobata, assim, eu tinha muita força e muita elasticidade. E fazia dança, então tinha toda uma movimentação bacana limpa para acrobacia. E um dia treinando na escola de circo, que eu entrei para fazer aula de reciclagem, eu acabei caindo por uma fatalidade e me acidentando e sofrendo uma lesão medular, que me deixou de cadeira de rodas. Eu morava num apartamento num prédio que não tinha elevador, eu morava no quarto andar, eu subia com a minha bicicleta, assim, nos ombros, as escadas, e quando eu me acidentei eu nunca mais voltei lá, porque tiveram que fazer minha mudança, e eu vim morar em Porto Alegre. Porque eu decidi que eu não queria mais trabalhar como ator, tipo assim, pô, eu fiquei de cadeira de rodas, né, tipo, é uma tragédia que acontece na vida, né, e daí eu tinha muito claro para mim que agora de cadeira de rodas seria muito mais difícil alguém me chamar para fazer alguma coisa, teria que ser alguma coisa muito específica. Então, eu botei meu lado empreendedor para fora e me tornei um produtor. Tipo assim, se eu não produzir a minha história, ninguém me chama, eu não trabalho. E foi o que eu fiz em 2011, me chamaram para fazer uma participação naquela novela Viver a Vida, que tinha a Aline Moraes, que fazia uma tetraplégica. Eu fui para o Rio, assim, gravei um dia, só estava morando aqui em Porto Alegre, já gravei um dia com ela e atuei numa cena super pequena, assim, mas atuei, né? E daí voltou tudo de novo, aquela vontade de querer fazer alguma coisa. E daí fui atrás da equipe, né? Daí surgiu o Caco Coelho, que é um diretor que morou também lá no Rio, e que ele é estudioso de Nelson Rodrigues, e ele me apresentou A Mulher Sem Pecado, o texto do Nelson Rodrigues, que eu já tinha lido, mas não de cadeira de rodas, né? Eu tinha lido antes, como eu li todas as obras do Nelson, passou batido, assim. E agora de cadeira de rodas, eu lendo porque a história é a seguinte, é um cara que ele morre de ciúmes da esposa, e fica testando a fidelidade dela de tudo que é forma. E uma das formas que ele faz isso, ele finge que usa cadeira de rodas. Então ele passa a peça inteira na cadeira de rodas e só no final que ele se levanta e tal, que a gente fez com jogo de luz, porque eu não tenho como me levantar. E é incrível, assim, quando eu li aquilo, assim, cara, ele escreveu pra mim, meu. Cara, o Nelson Rodrigues escreveu pra mim, um personagem inteiro na cadeira de rodas, e um personagem super bacana e tal. A coisa foi crescendo, a produção foi crescendo, foi entrando gente, foi um elenco a gente foi vendo o que a gente ia fazer na concepção, o Caco, né? Resultou num espetáculo com 8 atores, com um mega cenário, um cenário assim que era com telas de película, que tinha 4, 5 projetores. Vera Holtz fazia a minha mãe em vídeo, uma participação em vídeo. Mas a produção era sua? A produção foi minha. E a gente ganhou açorianos de produção, a gente ganhou açorianos, a Vanessa Garcia ganhou atriz, e ganhamos também esse melhor cenografia. E também o júri popular da RBS de melhor espetáculo. E quando acabou, a gente se apresentou no São Pedro, a gente fez o Porto Alegre em Cena na época, e depois a gente fez uma temporada no Renascença. Quando acabou a temporada no Renascença, como eu já não tinha nenhum apoio, nenhum patrocínio, eu que tinha investido, porque eu queria voltar muito para a cena, eu não consegui viajar, porque se tornou uma estrutura muito grande. Sim. Se eu viajasse, eu ia perder grana. Uma produção muito cara. Uma produção muito cara. Película, projetor. Exatamente.
8 pessoas no elenco. Então aquilo que seria para mim a volta aos palcos se tornou a minha despedida aos palcos. É tudo tão complicado, assim, tu pega um edital pela frente, assim, cada vez tem menos hoje em dia editais, né? Porque a cultura, todo mundo sabe que cada vez é mais valorizada, em época de crise fica pior ainda a situação. Depois da Mulher Sem Pecado, como eu te disse, eu não queria mais fazer mais nada, mas eu comecei a trabalhar como voluntário na CD, eu trabalho lá na área de recreação com as crianças, brinco com elas e tal, e essa troca de brincar de teatro, de fazer brincadeiras, de trabalhar de uma forma lúdica com eles, começou a me trazer de volta essa vontade de atuar. E daí, de novo, com aquele pensamento de que ninguém vai me chamar, se eu não fizer a minha história agora, eu não vou fazer nada. Isso é uma coisa que a deficiência me trouxe de bom, assim, tipo, por que a gente precisa acontecer uma coisa dessas para a gente saber que a gente é capaz de botar uma coisa, de produzir uma coisa, de ir atrás, de acreditar numa ideia, né? Então, a deficiência me deu uma força para isso, assim. E daí aconteceu com o Ícaro, eu escrevi o texto e daí montei a equipe, convidei a Eliane Venturella para dirigir, que é uma atriz aqui de Porto Alegre fantástica, assim, uma das artistas que ela tem uma companhia chamada Incommodity e ela é uma diretora que dirige ator, assim, tem vários trabalhos super bonitos dela, assim, e quando eu li o texto para ela ficou assim, caraca, eu quero dirigir. Daí a gente fez a parceria e a partir daí juntamos a equipe, chamamos a Mônica Tomasi para fazer a trilha, o Fabrício Simões para fazer o desenho de luz, o Valmor Correia, que é o nosso amigo, nosso grande amigo, ele entrou para fazer a parte gráfica, mas ele fez a logomarca do espetáculo Ícaro, que é bem bonito, assim, o Ícaro com ponto de interrogação, assim, no lugar do I. E tem dado super certo. Eu sabia que era um projeto especial, porque eu falo da deficiência, né? Porque o que é o Ícaro? Ícaro, eu conto histórias, interpreto vários personagens, meninas, uma mulher, um lutador que está em coma, que contam determinados momentos de suas vidas. Todos eles têm um ponto comum, de terem a lesão medular, mas são histórias que a gente leva até o público que são comuns a todo mundo. Eu falo de relacionamentos humanos, todo mundo tem pai, todo mundo tem mãe, todo mundo acaba se identificando com o que está sendo mostrado. Falo de relacionamentos amorosos, tem uma menina, uma personagem que ela sempre quis ser mãe, então ela é engravida, então ela conta a gravidez dela, o processo do parto na cadeira de rodas, como é que foi a dificuldade. E são histórias que são comuns a todo mundo. Né? E eu acho que essa identificação com alguém que está na cadeira de rodas faz com que o olhar sobre a deficiência mude. Porque, por exemplo, comigo é assim, ó, ou na rua as pessoas dão um sorrisinho para mim, assim, com cara de pena, que eu sei que estão estão me tirando para coitadinho, ou então chegam para mim e dizem assim, tu é uma lição de vida, tu é um guerreiro, tu é uma inspiração. Não, eu sou uma pessoa normal, eu estou aqui no mundo como vocês, eu estou explorando o meu corpo com o que ele apresenta de possibilidades. E isso não me faz um herói. Entendeu? A deficiência é visível, então as pessoas expressam mais. Mas quem garante que tu não teve um momento de superação muito maior do que eu tive ou da forma como eu encarei a superação que eu precisei ter? Então não tem como. Então eu sou muito de levantar essa bandeira, assim, de que antes da deficiência existe uma pessoa que tem histórias, que sente, que se apaixona, que beija na boca, que fica com raiva, entendeu? Como qualquer outro. Quando eu me acidentei, assim, eu segui a minha vida, assim, fui trabalhar, convivia, saía e tal, mas eu nunca fui uma pessoa militante das causas de acessibilidade, de inclusão, entendeu? E me senti ocupado por isso, assim. A minha forma de contribuir com isso era convivendo com as pessoas e as pessoas vendo que eu preciso de uma rampa para subir uma calçada, que eu preciso ter uma vaga reservada. Então as pessoas começam a prestar mais atenção nisso. Então dessa forma eu acabava contribuindo, assim. Mas eu, enquanto ator, eu me sentia assim, cara, eu poderia fazer alguma coisa, uma coisa que contribuísse. Eu cresci, eu aprendi a fazer teatro sabendo da importância do ator, que o ator tem um papel também, não só de entreter, mas de transformação social, de levar coisas que façam as pessoas refletirem e crescerem com pessoas. E com Ícaro isso está acontecendo, né? Tipo, eu abordo a deficiência, eu aproximo esse universo das pessoas e dentro de um formato que é um teatro documental, que eu sempre gostei. Eu já fui para o Recife, no festival lá no Janeiro de Grandes Espetáculos, eu já fui para o interior de São Paulo, em Campinas, no Feverestival, e na Mostra de Teatro de Sertãozinho, que é uma cidade do interior de São Paulo também.
E fora que no interior do Rio Grande do Sul, que eu já viajei para várias cidades, também pelo SESC, o SESC também já me levou para várias cidades. E agora eu vou fazer o Festival de Brasília, o Cena Contemporânea. Eu fiz agora há pouco Caxias do Sul, Festival de Caxias. Vou para Salvador, no FILT. Também festival? Festival. Vou ficar uma semana lá, inclusive vou dar uma oficina para atores cadeirantes. Olha tudo que Ícaro está abrindo de possibilidade para mim. Eu digo, a arte, ela abre muitos caminhos, né? Muitos horizontes. E quando a coisa é para ser, não adianta, né? Assim, às vezes tu produz uma parada e a coisa não engrena, não sai do chão. E às vezes as coisas tudo acontece, assim, aí de uma hora para outra e tu entra naquele flow, que eu sempre digo, né? Que é até um termo da psicologia, flow, que é o fluxo, que tu concentra toda a tua energia para aquilo ali e tu tem certeza absoluta que tu está fazendo é a coisa mais correta que tem. Então, assim, ó, tu não mede esforços e toda a tua vida está direcionada para aquilo. E daí a coisa acontece. Agora, o Ícaro só sou eu, a minha cadeira de rodas e as histórias que eu conto. Tipo assim, eu viajo sozinho para os festivais, contrato os técnicos lá. Tipo, se não tem verba para pagar passagem para os meus técnicos aqui do Sul, eu já trabalho com os técnicos de lá, vou um dia antes, ensaio com o cara e... Não, é irônico isso, assim, tipo, agora que eu tô na cadeira de rodas, parece que eu tô produzindo muito mais do que antes, assim. Porque é isso mesmo, né? Porque precisa, como eu te falei, por que precisa acontecer uma tragédia na vida da gente, pra gente pensar assim, pô, agora tu tem que, se não depender se não for por ti, tu não vai. Então vai fazer por ti, que é a tua única pessoa que pode transformar a tua vida e fazer as coisas acontecerem. E é o que está acontecendo. E que está indo muito bem, ainda bem. Que bom.